Bom, a gente precisa de 3 combinações aqui para a gente entregar números assim. Primeira combinação é ter uma base de clientes sólida em todos os segmentos de clientes, né? E alta penetração nessa base. Se não tivesse, não entregava. Segundo, alta atração comercial com processos azeitados, tanto no digital, que a gente contrata uma boa parte por aqui, tá certo? Quanto efetivamente no mundo físico. E o terceiro, essa nossa business unit de crédito, né? Que trouxe para a gente novos modelos de crédito, muito uso de machine learning, melhorando a cada dia, né? Medindo o tempo todo o apetite a risco e a precificação do portfólio, né? Para a gente ter RAR adequado em cada modalidade e para cada público que a gente decide, tá certo? E ela muito bem azeitada nas suas políticas também, nos seus processos, para que a gente possa, de forma integrada com a área de negócios, entregar toda essa tração que a gente está entregando em carteiras com risco absolutamente controlado e comedido. E vejam, eu trago aqui uma informação, apenas uma informação para vocês, que a gente naturalmente regula o tempo todo o nosso apetite a risco, né? E quando a gente viu, né, que ia para uma política monetária bem mais contracionista, a gente regulou isso lá no quarto tri, né? Não estamos pensando na conjuntura de 2025, a gente fez esse movimento. Esse outro gráfico aqui embaixo mostra que 54% da nossa carteira tem garantias de uma forma dinâmica, né? A gente está olhando vários períodos aqui, mas isso aqui é carteira. Se a gente mostrasse a produção, aquilo que está entrando, esse indicador iria bem para cima, né? Provando também a qualidade daquilo que a gente está entregando aqui na nossa margem. Por isso que a gente também não entrega uma margem muito superior aqui, né? A gente está entregando carteiras controladas, mesmo assim, ó, crescendo, ó, a cada tri em termos absolutos a nossa margem com clientes, tá certo? A nossa margem financeira, então, atingiu 5,4%, depois eu comento o guidance. A nossa margem com o mercado atingiu 840 milhões de reais nesse tri, né? Eu destaco aqui o trading, mas a boa operação da nossa turma, da nossa equipe de tesouraria e a consequência, né, do crescimento da margem com clientes, que se reflete exatamente nesse item aqui que a gente tem abordado tanto com vocês, que é a margem financeira líquida, que é o que bate no bottom line. Isso é o que importa no final das contas, com mais um crescimento para 8,7 bi e crescimentos relativos importantes, né? 77% de year-over-year e quando a gente vê ano fechado 24 contra 23, quase 26% e a gente continua nessa toada, né, com expectativa de crescimento, mesmo com um cenário mais cauteloso. Aqui, pessoal, a mensagem é: continuamos muito bem controlados com a nossa carteira, reduzindo o nosso over 90, com bons índices de cobertura, né, em todos os indicadores que a gente tem aqui, né? A despesa com PDD expandida, né, eu chamo a atenção aqui, né, que atingiu nesse quarto tri 7,5 bi, né, um aumento aqui de 400 milhões, né, mas o mesmo custo de crédito que a gente está apontando de 3%, né? E aqui vocês podem observar o massificado por conta de tudo isso que eu falei para vocês, né? De carteira controlada, efetivamente investindo em modalidades e clientes que têm e que conferem um RAR adequado para a gente. Depois eu posso até comentar em detalhes alguns aspectos de produto e de share, né? Aí outro item que é importante para a gente é a nossa receita de prestação de serviço. Cresce por quê? Por que tudo isso cresce? Por conta da atração, né? Por conta do nível de atividade que a gente tem em toda a nossa organização. 10,3 bi, year-over-year 13,7 ou 7,6, e esses números sem aquela participação adicional que a gente adquiriu da Cielo com a OPA, mas também nesses quadros aqui vocês podem sacar a mesma conclusão. A gente cresce em praticamente todas as modalidades, em praticamente todos os períodos que vocês podem observar aqui dentro desse slide que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Mas isso é consequência da alta atividade que a gente tem também, né? Nossas despesas operacionais. Antes de comentar, eu trago aqui aquele número que eu falei no início da revisão do nosso footprint, né? A gente fez bem mais do que a gente tinha de expectativa, atingindo 6 mil pontos de venda, com 1.385 vou chamar de revisões, encerramentos de pontos de venda, né? E mesmo assim crescemos nossa base de clientes em mais de 2 milhões de clientes. Nossas despesas year-over-year, ano fechado, estão aqui.
Porém, a gente tem de fazer algumas reconciliações importantes. Primeiro, se eu também retirar, assim como na receita de serviços, aquela participação adicional da Cielo, esse crescimento é 7,5% year-over-year e 8,1% ano fechado. Agora, vamos observar um outro indicador que a gente trouxe, eu acho que durante 3 trimestres para vocês. O total de despesas, né, que a gente apontou aqui de 9,3, mas quando a gente exclui a Elopar e a Cielo dessa consolidação, o crescimento foi 6,9. Mas observem o seguinte, a Cielo está no Transformation, entregando soluções novas para a gente incrementar a participação no SMI e em grandes empresas também. A Livelo, a Alelo, a Bandeira Elo, todas elas têm crescimento de despesa de 2 dígitos. Né? O pessoal está investindo para crescer o negócio, mesmo com retornos muito bons. Porém, a gente não tem a gestão direta do dia a dia. A gente está aprovando naturalmente esses investimentos e essas despesas. Então, quando a gente exclui, vejam que as despesas estão absolutamente controladas, como a gente também mostra aqui nesses outros indicadores. E aí eu lembro de mais 2 detalhes aqui. Número 1, a gente está num processo de transformação parrudo, né? Com muitos investimentos em CAPEX, mas também tem OPEX, né? Dentro desse conjunto. E a segunda é que não só essas ligadas de payments também estão fazendo o negócio acontecer, mas o grupo segurador também, né, que também tem investimentos em CAPEX e OPEX aqui, né, para sua evolução e continuar a crescer. Então, a minha conclusão aqui, a gente tem despesa sob controle, né, nas diversas linhas que a gente observa. Agora, nas consolidações, a gente tem aqui um ou outro desvio, depois a gente fala do guidance. Aí eu falo do grupo segurador, né? Mais um tri de bons resultados. Se a gente olhar aqui, a receita total em 24 atingiu 121 bi, né? Com esses crescimentos aqui, né? 13,6%. O lucro líquido atingiu 2 bi e meio, 9 bi 100 no ano, com uma ROI de 25%, né? Bem tracionado o grupo segurador. Quando a gente olha o resultado das operações de seguros que estão lá no guidance também, a gente também observa, né, o comportamento tri a tri, né, com crescimento. E eu chamo a atenção, né, para reservas técnicas que superaram 400 bilhões, com crescimento de quase 12%. Aqui a mesma coisa, né? Quer dizer, o grupo segurador também está. Bom, vamos manter então a imagem dessa entrevista coletiva do Bradesco. Enquanto eu pergunto para o Rodrigo aqui, o que a gente tem de destaque então aí, Rodrigo? Esse lucro de 87% em relação ao 4º trimestre, lembrando que o 4º trimestre de 2023 não havia sido uma grande coisa, né? Exatamente, por isso que a gente está vendo esse aumento de 87,7% no lucro recorrente do 4º trimestre. É importante, né, a gente lembrar que os principais bancos americanos, ali o Morgan Stanley e outros bancos, colocaram esses resultados em linha com as expectativas. Então, apesar desse aumento de 87%, né, ser um número muito alto, 87%, isso ficou dentro do que o mercado esperava. Então, o lucro é um lucro positivo, claro, né? É um número positivo, mas está tudo dentro do que o mercado esperava, nada excepcional. Talvez uma ligeira alta ali nas expectativas, mas nada extraordinário, nada excepcional. A gente não pode se confundir achando que 87% o Bradesco vai estar disparando hoje, nada disso. Foi um resultado que se recuperou do 4º trimestre de 2023, Marcelo. Outros números que que são importantes da gente destacar. O ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio, ele ficou em 12,7%, que é um nível de 5,8 pontos maior do que o intervalo de 2023. Também é um resultado positivo. Também ficou 0,3 ponto superior ao 3º trimestre do ano passado. Mostra ali que o retorno sobre o patrimônio do Bradesco tem sido positivo. Esse é um indicador interessante para a gente ver como está a saúde financeira da operação. Outro ponto para a gente observar de perto é que a carteira de crédito do Bradesco, que é um dos principais produtos financeiros, né, como que o banco ganha dinheiro justamente com crédito, aumentou 4% no 4º trimestre. É importante a gente ver que esse avanço foi maior no segmento de pequenas e médias empresas. Já a carteira para pessoas físicas foi expandida ali em cerca de 13%, pouco mais de 13%,
E para as grandes empresas, a gente teve um aumento bem menor, tá? Foi um aumento de 2,5%. Então, o Bradesco focou mais nas pequenas e médias empresas, já as grandes empresas não cresceram tanto na carteira de crédito do Bradesco. Ficou um aumento ali de 2,5%. Marcelo, outro dado aqui que eu coletei aqui, o Bradesco ganhou pouco mais de 2 milhões de clientes em todos os seus segmentos em 2024. Um crescimento até em linha com o esperado. Vamos ver qual que vai ser o número final que o Bradesco vai divulgar. Esse número ainda não foi contabilizado, mas está com um aumento de pouco mais de 2 milhões de clientes. Vamos falar de guidance? Vamos. Guidance, para quem não sabe, né, Rodrigo, é a perspectiva para o futuro agora, né? Exatamente. A perspectiva que o banco tem, né? Os bancos, as empresas fazem o seu guidance para dar uma indicação para os investidores do que eles podem esperar, né? Claro, o guidance não quer dizer que é algo escrito em pedra, que realmente vai acontecer aquilo. O banco tem uma estimativa com base nos seus negócios. Bom, carteira de crédito expandida. O Bradesco deve ter uma alta ali, espera uma alta entre 4% e 8%. Receita com prestação de serviços deve aumentar também no mesmo patamar, entre 4% e 8%. Já as despesas operacionais que computam ali o pessoal, administrativas e outras despesas que o banco tem, essa deve ter uma alta um pouquinho maior, de 5% a 9% durante 2025. Lembrando, né, é um guidance para os próximos 12 meses. Já o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização, essa deve aumentar ali cerca de 6%. No seu balanço financeiro, divulgado ontem pelo Bradesco, tem uma mensagem do CEO do banco dizendo que a carteira de crédito vai crescer em linha com o mercado em 2025. A opção é por garantir a sustentabilidade da jornada, evoluindo com segurança e mantendo o custo de crédito sob controle. Vamos ver se o Bradesco vai conseguir ter esse bom resultado que espera. Lembrando, só recapitulando aqui, né, que quando a gente fala das despesas operacionais que devem aumentar entre 5% e 9%, a gente teve um aumento de 9,9% nas despesas operacionais nesse último trimestre. Então vai aumentar numa velocidade menor, né? Exatamente. Ou pelo menos no mesmo patamar ali, quase no mesmo patamar, né? Pode aumentar até 9%, vai ficar quase em linha com esse aumento de 9,9% que a gente teve agora. Lembrando que esse aumento de 9,9% agora das despesas operacionais do Bradesco ficou acima do guidance que o banco tinha, né, que divulgou lá no passado. Então, o guidance era de um aumento de até 9%, ficou em 9,9%, ultrapassou um pouquinho, Marcelo. E como é que estão as ações do Bradesco agora, Rodrigo? Vamos atualizar, porque estavam em queda, viu? Olha só, vamos ver, papel BBDC 4, olha só, queda de 2,16%. Lembrando, é uma ação que estava subindo bem esse ano, está com uma alta de 7% em 2025, mas que quando a gente olha um retrato dos últimos 12 meses, as ações do Bradesco caíram 12%. Ou seja, quem estava investido há mais tempo talvez não esteja tão feliz com o desempenho dos papéis do Bradesco. Vamos repassar Ibovespa e dólar agora também, Rodrigo? Vamos sim. Olha só, vamos começar pelo dólar porque podemos já dar um alerta de mercado, viu, Marcelo? Dólar abaixo de 5,75 nesse momento, caindo para R$ 5,74. Mercado internacional reagindo aos dados de emprego dos Estados Unidos. O resultado foi abaixo da estimativa do que os analistas esperavam, né? Foram um pouco mais de 140 mil vagas abertas contra uma expectativa de quase 170 mil. Então, mercado reagindo, a moeda americana vai se desvalorizando. Nesse momento, R$ 5,74, um patamar que a gente não via, Marcelo, há muito tempo. Olha, pelo menos, faz um tempo, ali próximo de novembro, esse patamar de 5,74. Fazia bastante tempo que a gente não via o dólar ficar tão baixo. Realmente. E Ibovespa está subindo como consequência disso? O Ibovespa está caminhando de lado, viu, Marcelo? Olha só, 0,1% de alta, 126.349 pontos. O euro está seguindo também, o dólar também está caindo contra o real. Está em R$ 5,95. Vamos tentar entender depois por que o euro também está fazendo esse movimento de queda.
O dólar é um pouquinho mais fácil, né? Esses resultados agora, imediatos, do payroll americano, que medem o emprego, o ritmo de emprego nos Estados Unidos, ficaram abaixo das expectativas. Mesmo com o desemprego caindo nos Estados Unidos, esperava-se um resultado um pouquinho melhor, um pouco mais forte. Então, o Federal Reserve vai ficar pressionado com taxa de juros. Vamos ver se vai manter, se vai baixar ou se vai subir. Vai depender tudo de como que o Federal Reserve vai encarar esse desafio da inflação nos Estados Unidos. Marcelo? Usando uma expressão do interior, vamos prosear mais daqui a pouco, porque a prosa do mercado está boa hoje. Muita coisa acontecendo, né, Rodrigo? A prosa do mercado está boa, Marcelo. Muita coisa acontecendo e muita coisa ainda vai acontecer hoje. Olha, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, viu? Tá certo.